Seja bem-vindo ao Justiça do Trabalho na TV. Tragédias como o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, onde mais de 300 pessoas morreram, trazem a discussão sobre o sistema de gestão de riscos das empresas. No programa de hoje, vamos conversar com um especialista no assunto para entender melhor por que a falta ou a fragilidade de uma gestão de riscos pode causar graves problemas às organizações. Nosso convidado é o professor Antônio Joaquim da Silva, consultor em gestão empresarial. Bom, professor, seja bem-vindo. Obrigada pela presença no nosso programa. E a gente ouve muito no dia a dia as pessoas falarem que tal coisa é arriscada. Mas, afinal, o que deve ser entendido como risco? Em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite para falar um pouquinho de gerenciamento de riscos. O que é risco? Risco é algo que pode acontecer, um evento que pode vir a ocorrer e que pode causar impactos positivos ou negativos em um objetivo organizacional. E até na nossa vida particular também, né? Então, nessa definição, a gente já pode trabalhar um pouquinho alguns outros conceitos relacionados ou características dos riscos. O que caracteriza bem um risco é a questão da probabilidade, ou seja, é algo que pode vir a ocorrer, não é uma certeza. Uma outra característica importante é a questão do impacto. Então, ele impacta de alguma forma nos nossos objetivos, sejam eles particulares ou organizacionais, e por objetivos podemos entender um projeto, podemos entender algo do dia a dia, da rotina, ou algum ativo organizacional, patrimônio e por aí vai. Então, nós devemos considerar que esse risco impacta ou pode impactar no objetivo, e esse impacto, inclusive, pode ser positivo ou negativo, né? Um exemplo típico é se eu tenho uma empresa que trabalha com muitos componentes importados no desenvolvimento de um produto, a variação cambial é um risco que pode ter efeitos tanto negativos como efeitos positivos. Acho que deu para ter uma noção assim, inicial do que é um risco, né? Claro. A gente pode usar também o exemplo da corda de bungee jump, por exemplo. Existe a probabilidade dessa corda romper, claro, e há um risco, né, que a pessoa de repente pode vir aí a falecer, enfim, a morrer numa queda, né? Sem dúvida. Por isso que eu não pratico bungee jumping até hoje. Sim. Bom, então agora que a gente já entendeu o conceito de risco, o que é então a gestão, o gerenciamento de riscos? Bom, o gerenciamento de riscos nada mais é do que um conjunto de processos sistematizados para que eu tenha os riscos sob controle. Em nenhum momento a gente imagina que a gente vai conseguir eliminar ou evitar todos os riscos, né, associados a um projeto, a uma empresa, a um planejamento estratégico, mas a gente consegue minimizar muito a probabilidade deles ocorrerem ou mesmo o impacto quando eles se tornam realidade. Então, a ideia do gerenciamento de riscos é isso, é eu estabelecer de forma sistemática dentro da organização um conjunto de processos que mantêm os riscos sob controle. E, ultimamente, a gente ouve falar muito na questão da gestão de riscos nas empresas públicas. Por que o senhor acredita, professor? Bom, primeiro, eu considero que esse é um reflexo natural, né, de mercado. Por quê? Porque algumas áreas ou algumas indústrias, elas puxam muito a questão de tecnologia, de boas práticas de gestão. A gente vê isso na indústria bélica, na indústria médica, na indústria automobilística. Então, a indústria automobilística há anos investe em gerenciamento de riscos. O governo acaba vindo nessa onda, digamos assim. Né, nessa evolução contínua de implantar boas práticas de gestão. E existe uma exigência natural da sociedade, né, de que alguns serviços do governo tenham garantias, sejam bem prestados, e tudo isso aí passa por um bom gerenciamento de riscos. Então, qual que é o primeiro passo, professor, para se colocar em prática um sistema de gerenciamento de risco? O primeiro passo, eu acho que é ter e criar dentro da organização uma boa visão dos benefícios que o gerenciamento ou que essas boas práticas de gestão de riscos podem trazer para a organização. A partir daí, a partir desses benefícios, é fácil, né,
que a organização patrocine novas empreitadas ou a evolução natural do gerenciamento de riscos. Mas o primeiro passo é realmente ter uma visão muito clara dos benefícios, do que se quer e trabalhar em projetos específicos para alcançar esses objetivos. Né? Bom, já que você já mencionou os benefícios, para explicar para a gente quais são os benefícios, então, da gestão de riscos? Olha, para falar dos benefícios, a gente fez um trabalho tão estruturadinho aqui no tribunal que eu resolvi até fazer uma cola aqui, porque está muito bem estruturado, né? Um primeiro benefício, claro, é realmente aumentar as chances de que as empreitadas, de que os projetos, de que as iniciativas sejam bem-sucedidas. Ou seja, eu elimino um pouco as incertezas e com isso eu garanto ou eu aumento as chances de sucesso. Um outro benefício que é importantíssimo para um órgão como o TRT... Isso serve também para a iniciativa privada? Também, sem dúvida nenhuma. Mas um outro benefício importantíssimo é a imagem da empresa, que serve tanto para instituições públicas como privadas, né? Hoje, se um processo eletrônico sai do ar, como é que fica a imagem do tribunal? Né? E quanto que se tem que trabalhar em termos de gerenciamento de riscos para garantir que os sites, que as informações estejam disponíveis no momento desejado, na velocidade desejada, para as pessoas corretas. Então veja que é um trabalho extremamente importante, inclusive para manter a imagem da instituição em alta, né? Ou de acordo com as expectativas da sociedade. Na iniciativa privada, a mesma coisa. Qual é o custo de um recal? Não é simplesmente, na indústria automobilística, né? Não é simplesmente o custo de tratar, né, a manutenção dos carros, é o custo realmente da imagem, né, de quanto que se perde de clientes numa ocorrência de risco. Um outro benefício que a gente colocou aqui é aumentar a capacidade, a disponibilidade dos serviços que são fornecidos não somente para a sociedade, mas também para a sociedade, porque a gente sabe que as demandas aumentam exponencialmente, mas também aumentar a capacidade, a disponibilidade, a continuidade dos serviços internamente dentro dos órgãos públicos, assim como dentro da iniciativa privada. Porque, por exemplo, uma área de RH, né, que tem algo que roda todo mês ali, que se não rodar um mês gera um barulho enorme, por exemplo, a folha de pagamento. Então, existem áreas de apoio que são extremamente importantes para que, e são higiênicas, né, a gente diria assim, para que a organização funcione como uma engrenagem e não pare. A área de compras, a área de TI, então, é um conjunto, né, de processos que devem ser vistos de ponta a ponta, passando por diversas áreas da organização, para garantir que, ao final, a organização funcione, né, muito bem. E esse sistema de gestão, ele é feito por área, é aplicável em qualquer área da instituição, ou como você estava explicando agora, ele é feito, analisado as áreas e depois feito um único sistema? Bom, tem várias formas de se implantar, né? Eu não acredito muito em modelos prontos. Aqui no TRT, eu acho que nós acertamos muito na implantação do gerenciamento de riscos, né, nesse trabalho que está sendo feito, partindo do planejamento estratégico. Então a gente pega os gestores da organização, as pessoas-chave da organização e, em função de um planejamento estratégico, que teve seus objetivos estratégicos, que teve um conjunto de projetos que formam um portfólio estratégico, eles começam a ser avaliados e avaliados os riscos de todos esses ativos, de tal forma que depois o desdobramento pelas áreas ou pelos processos, ou mesmo de um ativo específico, poxa, eu quero avaliar os riscos dessa área física aqui onde a gente está fazendo a gravação, né? Porque tem um valor aqui envolvido, não apenas o valor financeiro, mas o valor de repente, deixar algo que já está planejado de lado, e eu posso avaliar especificamente esse ambiente aqui. Mas é claro que a gente, quando parte lá do estratégico, a gente consegue ganhar, né, muito mais corpo e muito mais abrangência, e a propagação ela é mais natural dentro da empresa. Você comentou a questão dessa fase, então, de planejamento para avaliar os riscos. Como definir, então, como a organização consegue definir até que ponto ela pode ir, ou melhor, até que ponto ela está disposta a correr determinado risco? Uma boa pergunta, né? A gente sempre... A lógica de se investir em gerenciamento de riscos é a mesma lógica
que a gente aplicava há muitos anos atrás em se aplicar em gerenciamento da qualidade. Né? A gente considera que a prevenção ela é mais inteligente, ela é mais barata do que a correção. E quando a gente fala em riscos, é a mesma lógica, a gente está prevenindo para não ter que corrigir mais tarde. É claro que existe o que a gente chama de break-even, que é um ponto de corte, até onde vale a pena se investir em riscos. Mas não é somente o investimento que é levado em conta nessa fase. Principalmente no início da implantação do gerenciamento de riscos numa organização, a gente leva muito em conta também o quanto de disponibilidade de toda a organização a gente tem para gastar energia no gerenciamento de riscos. Então é comum que se defina o que a gente chama de apetite a riscos, ou a tolerância a riscos, para que realmente a gente só invista nas nossas energias, eu estou falando de tempo, dinheiro, recursos organizacionais, humanos, eu só invista esses recursos naquilo que é mais prioritário. E se nós pensarmos em quase todas as áreas, a gente só tem tempo hoje em dia para aquilo que é prioritário. Uhum. Bom, agora eu quero falar um pouquinho sobre a questão da comunicação, né? Qual a melhor estratégia para que todos da organização conheçam, então, e saibam quais os riscos que a empresa está disposta a correr? Aí eu me refiro não só da alta cúpula, assim, mas também dos trabalhadores de chão de fábrica, digamos assim. Bom, implantar gerenciamento de riscos, de certa forma, é implantar uma mudança muito grande organizacional, mudar um pouco a cultura organizacional. E, inevitavelmente, nesses processos de mudança, a comunicação tem um papel chave. E como a base da comunicação é a empatia, eu tenho que entender primeiro, né, quais são os interesses de cada público, qual será a participação de cada público no gerenciamento de riscos e fazer uma comunicação que seja adequada a cada público. Então, se eu tenho um gestor executivo, né, alta gestão, eu sei que ele não tem a mesma disponibilidade, mas ele é uma parte interessada, um stakeholder que pode patrocinar projetos importantes e que tem que estar ciente do que é gerenciamento de riscos. Então eu não posso, de maneira alguma, deixar de comunicar e de deixá-lo muito sensibilizado para a questão. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer algo que seja extremamente objetivo, sem entrar no viés técnico, sem entrar no dia a dia e por aí vai. As equipes de trabalho, a gente pode entrar mais na questão técnica e adequar o conceito à realidade de cada área da organização, de tal forma que as pessoas consigam se enxergar no contexto. É quase que um aprendizado contextualizado aí, né? Uhum. Porque é importante que os trabalhadores, não só a alta cúpula, saibam e conheçam os riscos que a empresa está disposta a correr. Em alguns casos, todo mundo tem que se envolver, né? Vou dar alguns exemplos aqui que são muito simples, né, de se entender. Por exemplo, o uso consciente do ativo fixo que a gente tem, do patrimônio, do prédio. Isso aí todo mundo tem que estar ciente, todo mundo tem que estar consciente da importância e de que o uso não adequado pode incorrer em riscos para a organização. A mesma coisa com relação ao uso de sistemas, né, informatizados dentro do ambiente de trabalho, de softwares que podem ser acessados, sites que podem ser acessados, que representam riscos para o ambiente informatizado de uma forma geral. Então, todo mundo está acessando hoje em dia, e então todo mundo tem que ser bem consciente, né, do quanto de risco existe nas suas ações e do seu papel para garantir o funcionamento adequado da organização. Uhum. Professor, então a gente pode dizer que só a gestão de risco pode evitar aquelas frases, eu não esperava, ou eu não sabia que isso podia acontecer? Então, a gente sabe que, como eu falei bem no início, né, a gente não vai conseguir evitar que todos os riscos ocorram, mas a gente pode minimizar muito. E realmente o gerenciamento de riscos pode ajudar a evitar esse tipo de colocação, até porque um dos principais benefícios que eu não citei antes é justamente a transparência. A partir do momento que eu deixo algo transparente para toda a organização, no caso de um órgão público, às vezes até para a sociedade, todo mundo está comprometido com aquilo, de certa forma. Então essa transparência, ela evita justamente esse tipo de frases que a gente costuma ouvir, né?
Professor, algumas pessoas acreditam que o gerenciamento de riscos pode engessar as ações da organização. Você concorda? O gerenciamento de riscos, como qualquer outra boa prática de gestão, e eu posso exemplificar aqui com práticas de gerenciamento de projetos, práticas de gerenciamento de processos, ele acaba investindo em controles, mas que buscam evitar a ocorrência de problemas ou de incidentes. Com isso, a ideia é de que a gente ganhe tempo na realidade. Nossa, se eu estou investindo um pouquinho aqui em prevenção, mas eu estou garantindo que uma série de retrabalho vai ser evitado, que um monte de correções vão ser evitadas, de não conformidades serão evitadas, eu estou ganhando tempo da organização e estou ganhando tempo dos trabalhadores. É claro que, como qualquer outra prática, ela tem um estágio inicial de implantação e ela tem que buscar melhoria contínua. E, sem dúvida, qualquer organização, pública ou privada, hoje tem lá um viés de buscar agilidade. Então, as metodologias que a gente implanta de gerenciamento de riscos, elas acabam buscando também esse viés de agilidade, porque a gente não quer onerar aquilo que já existe na organização, a gente quer realmente promover uma melhoria contínua. Claro, e além também de buscar minimizar esses impactos, também buscar ações que, caso esses impactos ocorram, possam ser solucionados, né? Sem dúvida, né? Eu sempre posso tentar eliminar um risco, tentar minimizar um risco, mas eu tenho que pensar em planos de contingência, caso eles venham a ocorrer, porque às vezes a gente não consegue eliminar mesmo. E a gestão de riscos, justamente, ela auxilia, então, também pensar no que ação, que medida a empresa vai, a organização vai tomar diante de determinado acontecimento. Sem dúvida, né? Sem dúvida. São os planos de contingência, são as reservas de contingência que a gente acaba estabelecendo a partir do planejamento de riscos. Né? Quando a gente estabelece uma metodologia que ela não tem grandes variações ao longo das últimas décadas, a essência permanece a mesma, ela parte do princípio que eu vou identificar os riscos, que eu vou avaliar os riscos para saber o que é mais prioritário, eu vou planejar as respostas e aí eu vou chegar nesses planos de contingência e depois a monitorar e controlar os riscos. E é claro, né? Eu estou falando que a essência é a mesma, mas com um tempero de cada organização, porque cada uma tem uma realidade específica, um contexto que tem que ser respeitado. E é importante que esse processo ele seja contínuo, né? Até porque a preocupação com os riscos ela deve ser permanente. Sem dúvida. E é um processo contínuo, e eu digo mais, assim, ó, é um processo que tem que ser cuidado, com muito carinho. Tem que ter uma área, tem que ter um comitê, tem que ter um grupo de pessoas que esteja atento para que ele se mantenha ao longo do tempo e melhore, claro, ao longo do tempo. Bom, professor, para a gente encerrar então, qual que é o grande desafio para colocar em prática a gestão de riscos? Eu considero que um grande desafio, o primeiro grande desafio é iniciar. É o primeiro passo. O primeiro passo é iniciar, é sair da inércia, do movimento retilíneo uniforme, né? E sair daquela caixinha, né? A gente vai criando ao longo do tempo uma forma de trabalhar, um contexto, uma cultura organizacional. E o primeiro passo é realmente assim, poxa, vale a pena investir em gerenciamento de riscos. O segundo passo é conseguir manter o status alcançado. Eu subi um degrau, aí eu tenho que ter aquele carinho, aquele cuidado para, poxa, não vou deixar retroceder agora, né? Tem que manter, tem que estabilizar, tem que fazer com que as boas práticas entrem na corrente sanguínea das pessoas, né? E ali, a partir dali, é só melhoria contínua. Tá certo. Obrigada, professor. Foi um prazer conversar com você. E assim a gente encerra o programa de hoje com o professor Antônio Joaquim da Silva. Nos vemos no próximo programa. Até lá!